Olá, pessoas. Sou a professora Benecilda, da disciplina de Geografia, e vamos estar estudando o percurso 9 e o percurso 10. Iniciemos pelo percurso 9, Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. Vamos conhecer alguns aspectos da Europa. É um dos menores continentes da Terra. Pela ocupação territorial, ela é conhecida como Velho Mundo. Sua localização situa-se entre o continente africano e o asiático. Do ponto de vista físico, a Europa fica na porção oeste da grande massa continental da Eurásia, Europa e Ásia, numa grande península. Sob os aspectos histórico, político e social, entretanto, a Europa é considerada um continente em virtude dos fatores que a distinguem dos demais, como a Ásia. O que separa fisicamente a Europa da Ásia são os marcos geográficos, os montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso. Existe na Europa dois países transcontinentais, a Turquia e a Rússia. Ambos têm parte na Europa e uma parte na Ásia. A Europa foi o centro de movimentos importantes, como a democracia grega, o direito romano, o renascimento cultural e artístico, o capitalismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a implantação do socialismo e também na Europa foi que ocorreu a formação dos primeiros blocos econômicos. Na Europa predomina-se as planícies, E isso vai influenciar na sua ocupação, no seu povoamento. Na Europa houve muitos conflitos internos ao longo da história, onde passou a formação dos seus estados nacionais, que são os países, além de ter sido campo de duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Que causaram a morte de milhões de pessoas e alteraram não apenas as fronteiras entre os seus estados, mas também resultaram na formação de novos países. Esse mapa aqui é o mapa da Europa hoje, A gente está percebendo aqui que tem vários países. Observe bem esse mapa que vai ser comparado aos demais que vamos ver aqui adiante. Se comparado ao primeiro mapa que a gente visualizou, a gente pode perceber aqui, que em 1914, a gente já tinha algumas divisões diferentes, Nós tínhamos o Império Otomano, o Império Russo, alguns países aqui que lá foram divididos. Aqui nessa outra divisão, que já foi em 1922, após a Primeira Guerra Mundial, já houve uma nova divisão. O Império Otomano aqui já foi dividido, Veio aqui a Turquia. Aqui se formou o Império Russo, parte dele formou-se a União Soviética e alguns outros países. E aí a gente pode chamar de a dança das fronteiras, Porque eles foram se modificando. Ao final da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, nós tivemos aí o fim do Império Austro-Húngaro, que resultou na formação da Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Iugoslávia e Polônia. Atualmente, as áreas da antiga Tchecoslováquia correspondem à República Tcheca e Eslováquia, que no caso aí foi dividido. A hegemonia europeia. A expansão marítima comercial europeia nos séculos XV, XVI e XVII foi um marco inicial para a construção da hegemonia europeia, com as grandes navegações.
porque a partir daí a Europa começou a explorar o mundo, né? E se apossar dele, digamos assim. Ele passou a colonizar, passando a incorporar a África, América, Oceania, ampliando consideravelmente o seu espaço comercial, permitindo que realizasse a acumulação de grande riqueza, né? Posteriormente, no século XVIII e seguintes, possibilitou alguns países europeus, como a Inglaterra, França, Bélgica, entre outros, a realizar a primeira e a segunda revolução industrial, implantando o capitalismo e do neocolonialismo ou imperialismo. No século XIX, esses países passaram a se apropriar de territórios e implantar impérios coloniais. Após a Primeira Guerra Mundial, com a emergência dos Estados Unidos na condição de potência industrial, a hegemonia europeia ela começou a balancear, a se abalar. Após a Primeira Guerra Mundial, com a emergência dos Estados Unidos, os Estados Unidos passou a se destacar, mas apesar disso, a Europa ela consegue ter uma presença política, econômica e científica nas relações internacionais. Divisão do mundo em Ocidente e Oriente. O Ocidente inventou o Oriente. As expressões Oriente e Ocidente somente se consolidaram durante as grandes navegações. Foi em 1596 que o cartógrafo Mercator elaborou o planisfério representando a Europa na porção central e superior dele, enfatizando aí a supremacia europeia no mundo naquele período. É, portanto, uma visão eurocêntrica e deve ser entendida como uma expressão de etnocentrismo. Aqui no mapa, né, na projeção de Mercator, nós podemos perceber o que a Europa é justamente aqui no centro e em cima, mostrando que ela tem um destaque mundial. O meridiano de Greenwich é outra visão eurocêntrica, pois poderiam ter escolhido um outro meridiano, mas escolheram o meridiano de Greenwich, que fica no Observatório Astronômico de Greenwich, localizado na cidade de mesmo nome, próximo a Londres, no Reino Unido. E essa escolha demonstra mais uma vez a supremacia inglesa, que era a maior potência naval e econômica do mundo naquela época. Aqui nós temos a foto aqui do observatório. Eu coloquei primeiramente aqui o significado de etnocentrismo para a gente se situar da situação, né? Etnocentrismo é a tendência a privilegiar as normas e os valores da sua própria sociedade, valorizar o seu grupo, a sua cultura, em detrimento da outra. Então, o orientalismo e o ocidentalismo é o que nós vamos estar falando agora. O orientalismo é a visão que o Ocidente possui do Oriente ou de seus povos. É uma visão distorcida e até mesmo preconceituosa, onde se desconsidera muitas vezes as contribuições culturais e científicas. O etnocentrismo, nesse caso, né, o etnocentrismo europeu do Ocidente, ele serviu aos interesses das potências ocidentais, justificando assim ideologicamente a apropriação dos seus territórios, né, de territórios do Oriente, dos países e a subordinação de seus povos. O que nos faz perceber que as relações históricas entre o Ocidente e o Oriente foram marcadas por relações de poder e de dominação, que até o momento atual não desapareceram por completo. Estudaremos agora o percurso 10, Europa, características físico-naturais e população.
Levando em consideração as características como clima, vegetação e relevo, o continente europeu ele pode ser dividido ou regionalizado em 3 porções: a Europa do Norte, a Europa Central e Continental e a Europa do Sul, cada uma com suas respectivas características. Na Europa do Norte predomina o clima polar com vegetação tundra, com floresta boreal, chamada também de floresta de conífera ou taiga. Em relação ao relevo, destacam-se os Alpes escandinavos e planície lacustre da Finlândia. Europa oceânica e continental. Nessa região, que corresponde às grandes planícies europeias, situadas entre as terras de clima frio ao norte e as cadeias de montanhas ao sul, predominam-se os climas temperados continental e oceânico. Na porção oriente ocorre o clima semiárido. Já na Europa do Sul, região voltada para o mar Mediterrâneo, apresenta relevo de altas montanhas, montanhas mediterrâneas, planícies e planaltos mediterrâneos. O clima mediterrâneo é uma característica dessa região. Os principais rios da Europa são Volga, Danúbio e Reno, e os 3 se destacam pela importância econômica. Aqui nós temos a imagem do rio Volga, né? É uma hidrelétrica no Volga. Nós temos aqui o percurso dele, uma imagem de como ele é. Ele é o mais extenso rio da Europa, com 3.690 quilômetros. Embora suas águas fiquem congeladas no inverno, esse rio é utilizado para navegação e geração de energia elétrica. Aqui nós temos o rio Danúbio, em diferentes perspectivas, o seu percurso. Ele é o segundo mais longo da Europa, com 2.860 quilômetros. Nasce na Alemanha, atravessa 8 países e desemboca no Mar Negro, na Romênia. A bacia hidrelétrica do rio Danúbio tem muita importância, A bacia hidrográfica do rio Danúbio tem muita importância para a economia na Europa. Aqui nós temos o rio Reno, que ele é utilizado para o turismo. Esse rio é fundamental para a integração econômica entre Suíça, Alemanha, França e Países Baixos. Quanto à ocupação e uso da terra, nós temos no extremo norte o clima polar, onde a densidade demográfica é baixa. Nas latitudes próximas a 60 graus norte, a densidade populacional também é baixa, devido ao clima frio, não é? Onde predomina a taiga. Entre as latitudes 40 graus norte e 60 graus norte, predomina o clima temperado, há extensas planícies, então a densidade demográfica é mais elevada. Abrange, nesse caso aí, grandes cidades importantes na Europa. Já no extremo sul, o domínio do clima é mediterrâneo. Aspectos populacionais da Europa. Com pouco mais de 743 milhões de habitantes, a Europa apresenta somente 9,5% da população mundial. O crescimento da população europeia é modesto, se comparado aos outros continentes. Isso se deve ao fato da Europa já ter completado há alguns anos a sua transição demográfica, ou seja, a passagem de uma fase com altas taxas de natalidade e mortalidade para um patamar de baixas taxas. As reduções das taxas de mortalidade se deram ao progresso da medicina, da melhoria de condições de vida, de saneamento e de alimentação,
A qualidade de vida é muito importante. Já a diminuição de natalidade está relacionada às melhorias na educação e à utilização de práticas anticoncepcionais ou contraceptivas. Por causa das baixas taxas de natalidade, a população jovem do continente diminuiu ao longo dos anos. Em contrapartida, devido ao elevado padrão de vida da população, elevou-se também a expectativa de vida. Consequentemente, há uma proporção de idosos aumentada. Alguns países europeus têm estimulado a natalidade por meio da concessão de alguns benefícios, como abono em dinheiro, aumento da licença maternidade, ampla assistência médica, redução de impostos, entre outras medidas. Com o aumento da população idosa, se não houvesse o fluxo migratório para a Europa, ocorreria um colapso socioeconômico no continente, pois a população em idade ativa ou apta para trabalhar seria insuficiente para os estados manterem as condições necessárias. Migração interna e externa da Europa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, países como França, Reino Unido e Alemanha passaram por um processo de reconstrução. Consequentemente, intensificou-se o fluxo migratório para que eles se restabelecessem, se reconstituíssem. Já com o fim do socialismo, no início dos anos 90, formou-se um fluxo migratório onde populações dos países que deixaram de ser socialistas, como por exemplo a Polônia, a Hungria, a Albânia, se deslocaram para outros países europeus em busca de melhores condições de vida. Então, além dessas migrações intracontinental, destacam-se ainda os fluxos de migrantes ilegais vindos da África, Ásia e América Latina em direção à Europa. A questão da imigração despertou em uma parcela da população europeia o preconceito, a segregação, o racismo e a xenofobia. Aqui nós temos, o número de estrangeiros. Nessa parte mais clara, a gente vai ter um menor número de estrangeiros. E nessa parte verde, escura, a gente vai ter um maior número de estrangeiros. É isso aí, pessoas. Bons estudos.